Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus, graça e paz. Que este momento de leitura abra seu coração para perceber que Deus está agindo nos detalhes simples da vida, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Esse é o texto de hoje, quando o Eterno escolhe a simplicidade. Lucas, capítulo 2. Vamos à leitura? Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi para a cidade de Nazaré da Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam ali, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam no campo próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram atemorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados
com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Esse menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Famuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a Páscoa. Quando ele completou 12 anos, eles subiram à festa conforme o costume. Terminando a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontraram e voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O nosso texto hoje nos traz também lições preciosas. Hoje nós olhamos para um ponto que é o que Deus traz para a nossa vida, né? Apresenta aqui o acontecimento da história de forma comum. Jesus nasce, não nasce em um palácio, mas numa manjedoura, e ele é o Salvador que chega no silêncio, na simplicidade, na vulnerabilidade. Os primeiros a receberem os anúncios não são os reis, mas são os pastores. Homens comuns, socialmente invisível, isso revela que Deus não se move por status, mas por um coração disponível. Simeão e Ana recebem Jesus, né? Representam aqui a espiritualidade numa espera que é fiel. Eles envelheceram aguardando a promessa e não desistiram. Quando vem o menino, eles o reconhecem e isso traz o sentido que eles esperavam a vida toda. Ah, o nosso lugar de aprendermos com isso. Lucas 2 nos ensina que segurança emocional não nasce do controle, mas do pertencer. Jesus nasce num ambiente simples, mostrando que valor não vem do lugar onde nós estamos, mas do que somos diante de Deus, quem somos em Deus. Então, o reconhecimento, o excesso de busca por reconhecimento gera no ser humano ansiedade. Mas a simplicidade, ela traz a presença, ela traz a essência, ela traz
o valor, a liberdade de ser quem se é. A espera com sentido fortalece a nossa alma. Era o que Ana e Simeão faziam, tinha sentido na espera deles. Como está a sua vida hoje? Você entende que Deus não invade a sua vida? Ele se mostra quem está atento e esperando por ele. Aplicar isso na sua vida. Talvez você esteja esperando grandes sinais, enquanto Deus já está presente nos pequenos gestos, nas rotinas simples, nos dias comuns da sua vida. E é aí que Lucas traz esse lugar. Vamos desacelerar? Vamos observar mais? Vamos acolher o que Deus está fazendo agora? Vamos prestar atenção nos detalhes? Valorize o simples. Deus costuma nascer onde ninguém espera. E aqui eu estou falando de movimentos em nós. Não despreze processos lentos, porque as promessas, elas levam tempo para amadurecer. Elas levam tempo e elas são um processo em nossa vida. Tira o ruído aqui de dentro de você, tira o ruído daqui de fora. Passe a ouvir mais a voz de Deus. Lembre-se que seu valor não depende de palco, não depende de autoridade, não depende de título, não depende do quanto você tem, mas depende de propósito, de simplicidade, de disponibilidade. Quando reconhecemos Deus no simples, a vida comum se transforma num lugar sagrado. Que Deus possa abençoar sua casa, sua família, te dar graça para entender o simples de Deus na sua vida, para você se perguntar o que é que Ele está me dizendo agora, nesse momento, para que eu possa realmente me colocar presente e ouvir essa voz. Que o Senhor te abençoe. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.